Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Pai, nós queremos glorificar, exaltar o Teu nome, Senhor, te celebrar, Senhor, por esse dia tão maravilhoso que podemos nos alegrar, Senhor. Graças ao Teu sangue, Senhor, graças ao Teu corpo, Senhor, ao Teu sacrifício, nós estamos aqui mais uma noite, reunidos numa mesa para exaltar o Teu nome e celebrar o motivo de podermos estar de volta aos braços do Pai. Próximo, ter o Senhor mais chegado do que o Sim, Deus, nós queremos te glorificar pela vida de cada um que aqui está. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos como igreja, Senhor, como um só povo, para adorar o Teu nome. Senhor, que possamos ter o prazer e o privilégio da Tua presença neste lugar. Que o Teu Espírito flua em liberdade. Que nossas mentes, nossos ouvidos e olhos possam se abrir para um pleno entendimento do Teu Evangelho, Senhor. Revela-nos a Tua graça e o Teu amor, Senhor. Amém. Amém, queridos. Eu quero convidar todos a estarem sentados. Acalme o seu coração. Prestem bem atenção, porque esta noite iremos falar do que Ele fez por mim e por você, como tudo isso surgiu, e celebraremos o nome dEle. Bem-vindos. Imagine que vários passarinhos estão sendo atacados. E aí, aparece a mãe para defendê-los. Ela paira sobre o ninho, se colocando em uma posição de perigo para resgatar seus filhotes. Esta imagem foi usada pelo profeta Isaías para descrever como Deus defende seu povo quando está sendo atacado. E ele usa um verbo hebraico raro, passar, para descrever esse ato de proteção. Embora esse verbo, passar, apareça apenas algumas vezes nas Escrituras, sua forma substantiva, passar, ocorre várias vezes para indicar uma das refeições festivas mais importantes da Bíblia, a Páscoa. Então, por que a palavra para a festa da Páscoa é a mesma palavra usada para aves que se colocam em uma posição de proteção sobre seus filhotes? A história por trás disso começa em Êxodo. Faraó, que era um tirano brutal, havia ordenado que os meninos hebreus recém-nascidos fossem afogados no rio Nilo. Deus envia Moisés para confrontar o faraó, que se recusa a deixar o povo ir embora. Deus então ataca o Egito com 9 pragas para forçar o faraó a ceder. E a 10ª é uma praga mortal, que ataca o filho primogênito em cada casa, revertendo assim a própria maldade assassina de Faraó contra ele mesmo. Mas Deus providencia uma maneira de sobreviver a essa praga final. Qualquer família pode escolher um cordeiro sem defeito e assá-lo para uma refeição. Depois, eles devem espalhar seu sangue sobre o batente da porta de sua casa, purificando-a de qualquer associação com a maldade assassina do faraó. Moisés diz ao povo que se eles fizerem isso, Deus irá passar aquela casa. Yahweh passará para atacar os egípcios. E verá o sangue nas laterais e no alto da porta. E Yahweh irá passar por cima daquela porta. Ele não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para atacá-los. Essa palavra às vezes é traduzida como passar por cima, o que pode dar a ideia de pular ou desviar da casa. Mas outras versões traduzem a mesma palavra como proteger, que é como Isaías usou a palavra. Deus irá passar seu povo como aquela mãe-pássaro que paira sobre a casa e não permite que o destruidor, que é a praga, entre e ataque. Assim, a Páscoa, ou Pessar, em hebraico,
é a noite em que o amor protetor de Deus impediu a morte. E depois desse primeiro Pessar, Moisés instrui os israelitas a observar essa refeição como uma festa anual. E ela tem sido celebrada todos os anos desde então. Você acabou de ver a origem da Páscoa, porém, ela não acabou ali. Anos e anos se passaram e a história da Páscoa, da verdadeira Páscoa, se perdeu. Colocaram coelhos e chocolate em algo que não existia. Há um cordeiro imaculado. Venham, vamos descobrir um pouco mais. Páscoa é a maior prova de amor de Jesus Cristo por nós. Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para nos dar a salvação e a vida eterna. Mas, para isso, ele teve que morrer, morte de cruz. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus disse aos seus discípulos o que aconteceria com ele. Apesar de ser Rei dos Reis, Jesus entrou em Jerusalém de forma simples e humilde, montado em um jumentinho. Todos os reconheceram como Salvador e Senhor dos Senhores.
Depois da entrada triunfal perante todos, Jesus ceiou com seus discípulos. A partir desse dia, Jesus ordenou que todos ceiassem até que ele voltasse um dia. E Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Naquele dia, o pão passou a ser o corpo de Jesus e o vinho o seu sangue. Ele seria o cordeiro em sacrifício por nós. Após a ceia, Jesus foi traído por um de seus discípulos. Judas aceitou trair Jesus por 30 moedas de prata. Ele esperou o momento certo para entregá-lo a quem queria matá-lo. Profetizado e anunciado sobre o Filho do Homem estava prestes a acontecer. The wages of my sin was death. I couldn't pay the debt. Sin is bigger than you.
Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para que tivéssemos salvação. Ele viveu e conheceu tudo a nosso respeito, e mesmo assim morreu em nosso lugar. Abri a minha Bíblia. A Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela viu. E onde está o corpo do mestre? Os anjos Maria viu. E eles perguntaram: Maria, por que choras? Então Maria respondeu: aqui está o corpo do Mestre Jesus. Só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. Volta para trás, meio eu já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e me pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me o favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Ele está vivo. Imagine comigo Jesus chegando para Maria e dizendo assim: vai lá e avisa os seus irmãos para começar a sorrir. Diz a eles que ainda não acabou, mas que a morte eu venci. Oh, ele está vivo. Sim, ele está aqui. Maria
Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluias. Que lindo. Parabéns a todos os irmãos e irmãs, jovens, crianças, irmã Ana, irmã Kelly e demais irmãs que maravilhosamente, com excelência, proporcionar esse momento lindo para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Altas emoções. Obrigado, Senhor. Quando nós relembramos o sacrifício dele, dentre bilhões e de bilhões de pessoas que poderiam ter sido escolhidas para conhecer a verdade, eu e você somos privilegiados por Deus, porque nós conhecemos a verdade. Diga para o irmão que está do seu lado: você é um privilegiado, porque você conhece a verdade. Eu gostaria de convidar você a aplaudir ao Senhor Jesus com toda a sua força, com todo o nosso entendimento. Nós somos privilegiados por Deus, porque o que era sombra no Antigo Testamento se revelou da parte de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Os planos de Deus são perfeitos. Diga para o irmão que está do seu lado: os planos de Deus são perfeitos. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele é o Senhor. Ele é aquele que veio Maravilhoso e que em breve virá pela sua noiva. admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida, o teu amor maravilhoso,
neste dia, Senhor, de te ver face a face. Santo, santo, santo é o Senhor. Sabe, eu senti um privilégio de poder falar da palavra do Senhor. Um privilégio de poder servir a Ele. Privilégio de poder dizer que eu o amo. Privilégio de poder abrir a Bíblia e entender. Estenda as suas mãos para cá, por favor. Amor, ora para nós, por favor. Pode ser daí mesmo. Amém, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos este ambiente ao Senhor. Declaramos, ó Pai, que somente o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor e os escolhidos a dedo têm poder e autoridade neste lugar.
Todo demônio bate retirado agora e seja queimado lá fora em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade em nosso meio. Ministra, Senhor, no nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus. Amém, família, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, a partir do capítulo 1, a partir do verso 19, por favor. João, capítulo 1, verso 19. E este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, os sacerdotes e levitas, para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou, dizendo: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntavam: quem é você? Então, você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem você é, para podermos dar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram grupos dos fariseus. E perguntaram a João: então, por que você batiza, se não é por Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vinha caminhando em direção a João. E João avista o Senhor vindo em direção a ele e diz assim: é Ele! Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que estava sendo imolado na Páscoa, em Êxodo capítulo 12. Aquele Cordeiro que Deus mandou que Moisés falasse aos filhos de Israel, para que cada família matasse um cordeiro, passasse o sangue sobre os umbrais das portas. Aquilo que era sombra para Daniel na cova dos leões, aquilo que era sombra para o profeta Isaías, aquilo que era sombra para Jeremias, aquilo que era sombra para Davi, aquilo que era um vislumbre no Antigo Testamento, estava ali diante de João Batista. E ele diz: é Ele que vocês procuram, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tamanha separação entre o homem e Deus. E depois do pecado de Adão, o homem, a humanidade foi destituída da glória de Deus. Eles perderam o direito de estar na presença de Deus. E era necessário que essa reconexão, essa reaproximação acontecesse novamente entre o homem e Deus. E não havia ninguém que pudesse aproximar o homem novamente do Senhor. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José, nem Moisés, nem tantos grandes homens de Deus que nós podemos ver no Antigo Testamento. A palavra de Deus diz que o Antigo Testamento ele é sombra do que estava para ser revelado. E estava ali diante de toda a multidão a revelação de Deus em pessoa. Por mais de mil anos,
há aproximadamente 3.000 anos. O que era sombra estava ali diante de João Batista. E ele afirma: é ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que tem a chave da vida e da morte, em quem eu não tenho poder. E quem sou eu para amarrar as correias da sua sandália? Quando eu vejo alguém que fala assim: o menino Jesus da onde? O Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Nós precisamos colocar Jesus no lugar que Ele merece, no lugar de honra, no lugar de glória, no lugar onde toda a honra e toda a glória foram feitas por Ele, para que nele todas as coisas começaram a existir, para louvor do Seu nome. A igreja foi criada para a glória do Senhor. A igreja nasceu no sacrifício de Cristo, para a glória do Senhor. E João, ele avista o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Põe na tela para nós, Jaque, por favor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele pecado que fazia separação entre o homem e Deus, entre o Criador e a criatura. O homem que tinha o poder para extinguir o pecado de uma vez por todas estava diante de João, sendo revelado ali, para todo aquele que nele crê e confesse o seu nome como único Senhor e Salvador e se arrependa dos seus pecados, seja novamente restituído para a glória de Deus. Seja restituído novamente para estar apto a estar na presença de Deus. Para estar na presença de Deus. Quando nós olhamos a Páscoa, nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele se entregou voluntariamente por amor a pessoas como eu e você que mais de 2.000 anos após o seu sacrifício, há praticamente 2.000 anos, estariam aqui nessa geração, ouvindo a respeito dele, conhecendo a respeito dele, como privilegiados que nós somos, de poder prosseguir em conhecer ao Senhor. O apóstolo Paulo envia uma carta, uma epístola à igreja em Éfeso. Não precisa não, pode deixar na tela já, que precisa pôr não. Aonde ele diz no capítulo 4 que Deus dá homens para a igreja. Pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, para o amadurecimento do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Para o conhecimento do Senhor. E esse conhecimento estava se revelando para João, como ele tem se revelado para mim e para você. E quando nós começamos a entender o sacrifício de Jesus, que não foi culpa dos romanos, não foi culpa de Pilatos, não foi culpa de César, não foi culpa de ninguém. Havia um plano pré-estabelecido pelo Pai para que isso acontecesse. Havia um plano para que isso acontecesse. Tamanho o amor do Pai pela vida de cada um dos homens e mulheres criados por Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Todas as coisas, diga para ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
até mesmo os romanos, cooperaram para que os planos do Senhor se cumprissem. Sabe aquele irmão que te persegue? Sabe aquele amigo, entre aspas, que te persegue? Ele coopera para o plano de Deus na sua vida, para amadurecer a minha e a sua vida, para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Até que cheguemos à estatura do varão perfeito. E quando eu entendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, tudo muda na minha vida. Tudo muda. O Senhor Jesus, ele se revelou ali para João Batista. Passaram-se aproximadamente 3 anos. E ele se vê sentado na última ceia com os seus discípulos, futuros apóstolos. E ele decide ceiar a última ceia com eles, comemorando a Páscoa. Comemorando a Páscoa. É interessante que tanto o Êxodo capítulo 12 como a Santa Ceia, elas foram instituídas por memoriais. O que é um memorial? Eu preciso trazer à memória o sacrifício do Senhor. Lá em Êxodo capítulo 12, Deus mandou que fosse sacrificado um cordeiro. E Jesus veio como o sacrifício perfeito de Deus, como um cordeiro pascual. Segundo 1 Coríntios capítulo 5. Por amor a mim e a você. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava diante dos homens. Estava diante dos homens. Lucas capítulo 22. Aleluias. Verso 14. A palavra do Senhor diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. O Senhor sabia o que estava para acontecer. Ele desejava ansiosamente comer a Páscoa do Senhor junto com os apóstolos. Quando eu vejo a mesa da ceia, quando eu vejo esse memorial, e eu vejo o Senhor Jesus ali ansiando em comer a Páscoa com seus irmãos, eu vejo o tamanho do amor dele pela vida de Judas, que ia negar ele, pela vida de Pedro, que ia negar ele. Judas queria negar e traí-lo. Pela vida de Pedro, pela vida de João, pela vida de tantos outros homens que estavam com ele ali mesmo, pecadores. Mas sabe o que? O Senhor Jesus havia dito que o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como que ele iria negar de sentar-se à mesa com Judas ou até mesmo com Pedro? Como? Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como que eu vou amar aquele que eu não vejo, o Senhor? Olhe para o irmão que está do seu lado. Se eu não te amo, como que eu posso dizer que eu amo ao Senhor? É impossível. Se eu não amo você que eu vejo, como eu vou amar o Senhor que eu não vejo? É impossível. É impossível.
Jesus disse: eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Antes do meu tempo de alegria? Não. Antes do meu sofrimento. O Senhor sabia o que estava reservado para ele. Sabe uma das frases que mais me marcou, que eu escutei lá na Convergência Apostólica em Buenos Aires? Apóstolos de 60, 70 anos de idade, pregando, ministrando a palavra, e um deles falou assim: olha, eu não ando com ninguém que não tenha as marcas do Evangelho de Cristo, que nunca sofreu por Cristo. Eu não ando com ninguém que nunca sofreu por Cristo. Isso é uma das frases que me marcou. Da mesma forma que Jesus foi provado, muitas vezes nós queremos fazer o quê? Não queremos ser provados. Queremos escapar da prova. Queremos escapar da aflição. Mas o ouro, para ser ouro, ele precisa ser feito o que com ele? Passado pelo fogo. Para ser refinado. Da mesma forma a igreja está sendo refinada. Ela está amadurecendo conforme vai passando o tempo. Alguns mais lentos e alguns mais rápidos. Agora é a hora que você olha para o teu irmão que está do seu lado e vai dizer assim para ele: você não é daqueles que está há 20 anos da mesma forma, né? Você não é desses. Porque você aprende rápido. Você aprende rápido. Você aprende rápido. Pode passar. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei. O Senhor disse assim: nunca mais eu comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Nunca mais eu a comerei até que se cumpra no reino de Deus. Você faz ideia do que o Senhor estava falando ali? E pegando um cálice, depois de tendo dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus está sem tomar o fruto da vide, até que o reino de Deus venha. E ele continua. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e disse e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Quando eu tenho a honra de participar da ceia, e eu entendo que Jesus se permitiu partir por amor a alguém que ele não conhecia. Eu fico imaginando que amor é esse que ele tinha no seu espírito, que eu ainda não entendi, que ele deixou toda a glória que ele tinha junto com o Pai, por amor ao seu Pai, em obediência. Qual é o tamanho do amor ainda que eu não entendi, que eu preciso desenvolver e expressar pelo meu próximo, que eu ainda não entendi? Qual é o tamanho do amor pelo Senhor? Nós acabamos de cantar que o Senhor é mais valioso do que o ouro para nós. A gente canta aqui, mas muitas vezes o ouro é mais importante do que o Senhor para nós, muitas vezes. Diz aí pro irmão que está do seu lado: você faz parte da história. Sabe o que eu tenho dito para Deus? Senhor, eu quero fazer parte da tua agenda. Eu quero fazer parte da sua agenda, Senhor. Não me deixa de fora da tua agenda. Eu não quero sair fora da tua agenda, Senhor. É uma das frases que eu digo ao Senhor nas minhas orações. Eu quero fazer parte da tua agenda.
Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na humanidade. Porque todo joelho vai se dobrar um dia diante do Senhor, seja para salvação ou para condenação. Não se engane, igreja. Todos se ajoelharão um dia diante do Senhor, seja para salvação ou para condenação. Ninguém vai escapar. Diga para o irmão do seu lado: ninguém vai escapar. Diga aí para ele: ninguém vai escapar. Mas você será para a salvação. Profetiza aí sobre ele. Nós seremos para a salvação em nome de Jesus. O corpo do Senhor Jesus estava para ser partido por amor naquela cruz. Pode passar. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Sabe uma das marcas dessa geração? Ela perdeu o sentido e o significado do que é uma aliança. Essa geração, ela não sabe o que é uma aliança. Tanto é que a geração com o maior índice de separação e divórcio, que joga um matrimônio como se fosse nada no lixo. Essa geração precisa aprender e entender o significado de uma aliança. Deus estava fazendo uma aliança, uma nova e eterna aliança para com o homem. O Criador fazendo uma aliança com a criatura, através do corpo moído e através do sangue derramado. Deus estava se aliançando novamente. A nova e eterna aliança estava ali diante dos homens. Diante dos homens. Diante dos homens. Na Páscoa judaica, o cordeiro era sacrificado. Na minha e na sua Páscoa, Jesus foi crucificado, mas também Ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Lucas capítulo 23, por favor, Jaque. A partir do verso 13, para finalizarmos. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, autoridades e o povo. E lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo. Mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusaram. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. Ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa da Páscoa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos a Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique-o, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal este fez? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Quantos castigos eu e você merecíamos? E ele não merecia nada. Porque nem mesmo Pilatos, ninguém achou nada contra ele. Nós sim merecíamos ser castigados, açoitados. Ele não.
E como Isaías 53, pode deixar aí, Jaque. Como Isaías 53 diz que ele foi como ovelha muda em direção ao matador, sem se defender. Sem se defender. Porque ele sabia a identidade dele. Sabe, quem se defende é quem não conhece a sua verdadeira identidade. Quem se defende é quem não conhece a sua verdadeira identidade, porque Cristo não se defendeu, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E ele sabia o porquê ele estava ali. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, Barrabás. E a quem eles pediam enquanto a Jesus entregou a vontade deles. E quando o conduziam, eles agarraram um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para eles, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será feito com a madeira seca? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário ou Gólgota, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia-lhes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram os sortes. Mesmo na cruz, o Senhor Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. Quantas vezes Jesus olha para mim e para você e diz assim: olha, ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe, ela não sabe o que está fazendo. E eles repartem. Pode passar. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam dele e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Imagine o Senhor Jesus ali na cruz, crucificado e ouvindo tudo isso. E ouvindo tudo isso. E ele olha, sem dar um pio. Ele não se defende. Ele não se defende. Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui, por favor, aos seus postos. E um disse a ele: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Quantos de nós ouvimos: mas você é crente, como que você está nessa situação? Se aprove a Deus moer o seu filho, e se Ele quiser fazer isso conosco? Pode passar. Acima de Jesus estava escrito a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus.
Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem mesmo ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Obrigado, irmãzinha. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. Mal nenhum. E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando vier no seu reino. Ah, Senhor, lembra-te de nós quando o Senhor vier ao seu reino. Diga para ele: Jesus, lembre-te de mim, Senhor, quando o Senhor vier ao seu reino. Lembra-te de mim, Senhor, quando tu vieres ao seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra. Até as 3 horas da tarde, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve uma escuridão total sobre a terra. Houve uma escuridão total sobre a terra. Sabe o que é trevas? Não é como a noite que nós saímos lá fora, e mesmo numa noite de lua, daquela lua redonda, não redonda, aquela minguante, sei lá o nome, minguante, obrigado, amor. A gente consegue ver algo ainda. Uma noite de trevas, sabe o que é isso? Que você não enxergava nada. Do meio-dia às 3 da tarde, mesmo sendo a hora que o sol está no seu maior pico, não se via nada, só via-se trevas. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Quando o véu se rasga, o homem passa a ter livre acesso novamente a Deus. O homem tinha acesso ao lugar santíssimo, ao santo dos santos, o lugar que somente o sacerdote podia entrar uma vez ao ano, o sumo sacerdote, e ainda era amarrado uma corda ao seu redor, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar lá na presença de Deus. Tinham que puxar ele para fora. Aquele lugar estava sendo liberado uma vez mais para todo aquele que nele crê e não pereça. O véu se rasga, tendo o homem a oportunidade novamente de estar na presença de Deus. E Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nem mesmo a morte pôde matar o meu e o teu Senhor. Preste atenção, a morte não pôde matar ele, porque Jesus precisou entregar o espírito dele nas mãos do Pai. Aí ele expira. Nem a morte tinha poder sobre o meu e o teu Senhor, que ele precisa entregar o espírito dele ao Pai. Que Deus é esse que eu e você servimos, igreja? O Senhor, Ele entrega o seu Espírito nas mãos do Pai, e aí Ele morre. Ah, é o meu e o teu Senhor, que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E o que eu e você tememos, igreja? Olhe para o irmão que está do seu lado, pergunte para ele: o que você teme? Deus tem muito mais para você. Romanos capítulo 8, verso 19 diz assim, não precisa pôr não: toda a terra, toda a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. Toda a terra, toda a natureza, tudo que está em maldição aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Chacoalha o irmão que está do seu lado, diga aí: manifesta, filho, manifesta-te, filha, como filha. É hora da igreja se posicionar e se manifestar em nome de Jesus, igreja. A Páscoa nós precisamos relembrar, trazer a essência da ressurreição de Cristo, a essência da palavra de Deus. A igreja,
Ai, igreja, muitas vezes nós estamos como Tomé. Muitas vezes nós estamos como Tomé, que precisamos colocar o dedo nas feridas de Cristo para crer. A agenda de Deus, querendo eu ou não, ela vai se cumprir. Os planos de Deus estão se cumprindo, igreja. Mais dia ou menos dia, os planos dele estão se cumprindo. E ele está à espera de uma geração que se levante, que entenda o seu propósito, que entenda o seu chamado, que entenda o porquê ela está viva. Sabe o porquê Jesus te deixou vivo até hoje? Não é somente para você ser salvo, não. É para você viver para a glória de Deus. É para que você viva para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vivamos, igreja, para a glória de Deus. Páscoa é momento de examinarmos a nossa vida cristã também. Da mesma forma que Jesus libertou o homem do cativeiro eterno, Ele ainda continua fazendo. Ele ainda continua fazendo. Só que não é do meu e do seu jeito, é do jeito dele. É do jeito dele. E se eu estiver disposto a fazer do jeito dele, eu passo a fazer parte dos planos de Deus. Eu passo a fazer parte dos planos de Deus. E eu quero te convidar nessa noite a anseiar ansiosamente em ver os cumprimentos dos planos de Deus na sua vida. Não com uma ansiedade de pecado, não. Como o Senhor Jesus, eu ansiei ceiar com vocês. Eu ansiei estar com vocês. E se você ainda não vive a plenitude dos sonhos de Deus, dos planos de Deus, eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa noite. Eu quero declarar como um divisor de águas na sua vida. Que você está, a partir de agora, vivendo os propósitos de Deus. Vamos colocar de pé. Eu quero te abençoar nessa noite e liberar essa palavra sobre ti. Enquanto nós adoramos ao Senhor, feche os seus olhos, peça perdão pelos seus pecados ao Senhor, que somente isso pode impedir os planos de Deus na sua vida. E em seguida nós estaremos orando. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Senhor Jesus,
Eu libero um novo tempo, Senhor, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Pai, mas muito mais do que isso, eu libero uma unção, Senhor, de identidade. Que todos nós saibamos verdadeiramente quem nós somos. Que somos feitos, eleitos, como homens e mulheres, como sacerdócio real, nação santa no Senhor. Como embaixadores de Cristo nesta terra. Eu libero, Senhor, esta unção sobre os teus filhos, Senhor. Segundo a medida de cada um nesta noite, Senhor. Segundo a medida de cada um nesta noite, Senhor. Para que os teus propósitos, ó Senhor, continuem se cumprindo na vida de todos nós, Senhor. Para a tua honra e para a tua glória, Senhor, que nós oramos e abençoamos os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluias, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluias, glória a Deus. Gostaria de chamar aqui os diáconos, por favor. Presbítero Vitor, também irmão Gilmar, irmã Vanessa, diácono Gilmar, diaconisa Vanessa. Aleluias. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sua morte já venceu, o céu encheu, nada irá nos separar. Aleluias. Que honra poder participar da mesa do Senhor. Irmã Vera, por favor, vem orar pela mesa para nós, pela ceia. Aleluia, Senhor. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade. Senhor nosso Deus, te damos graça nesta noite por essa oportunidade, Senhor, incomparável. Não merecemos, mas estamos aqui na tua presença. Senhor, abençoe o pão, abençoe o vinho, que significa o teu corpo, o teu sangue. Que cada um de nós possamos participar. Ó Senhor, que cada um de nós podamos participar dignamente. Obrigado, Senhor, por nos honrar, por estarmos aqui nesta noite. Te agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Obrigado, minha irmã. Glória a Deus. Senhor, nós consagramos estes pães e estes sucos, Senhor, para que eles se tornem memorial, representando a carne e o sangue do Senhor Jesus. Carne esta moída, sangue este derramado por amor a todos nós. Nós consagramos e abençoamos estes elementos em nome do Senhor Jesus. Podem servir
Você que vai cear conosco, por favor, permaneça de pé para facilitar o trabalho dos nossos diáconos, em nome do Senhor Jesus. Alguém ficou sem o pão ou sem o suco? Levante a sua mão, por favor. Todos estão? Amém. Glória a Deus.
Porque eu recebi, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído pegou um pão, e tendo dado graças o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Que possamos todos comer do pão, em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Que possamos todos tomar do cálice, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Padre amado, te damos gracias por esa muerte de cruz que fue la que nos salvó, Señor. Porque sabemos que sin esa acción nosotros no seríamos dignos de acercarnos a ti, de acercarnos al Padre. Gracias por tu amor eterno. Gracias, Padre, por tu gracia, Señor, que nos acompaña en todo momento. Y tú no tienes espaldas para tu Hijo, siempre tienes los brazos abiertos. Por mucho que pequemos, por mucho que nos confundamos, Padre, siempre estás ahí. Gracias, amado Dios. Gracias por tu iglesia que dejaste aquí en la tierra, para que nos podamos juntar y celebrarte a ti, celebrar que estás vivo, Señor. Eres el único Dios vivo, el único dador de vida. Y nosotros lo agradecemos y lo reconocemos en todo momento, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós podemos dizer Ebenezer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, nós declaramos que o mês de abril, Senhor, será um mês de reinício na vida de muitos aqui, Senhor. Pai, o que era para começar a ser vivido em janeiro, alguns começarão a viver a partir de agora, Senhor. Um tempo de início no Senhor. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que seja um tempo carregado da tua presença, ó Espírito Santo, encharcado de bênçãos, com uma chuva celestial sobrenatural sobre todas as áreas, ó Pai, da vida do teu povo, Senhor. E que a tua noiva venha entender e vislumbrar o encontro celestial contigo todos os dias, Senhor. Da mesma forma que o Senhor ansiava em ceiar com os discípulos e apóstolos,
Que assim podemos anseiar, cada um de nós também, te encontrar todos os dias, Senhor. Pai, que o mês de abril, Senhor, seja um mês de maravilhas, sinais e prodígios. E também, ó Pai, um mês onde o diabo e os seus demônios sejam repreendidos, queimados e destruídos em nome do Senhor Jesus em nosso meio. Para que todos nós vivamos no Espírito todos os dias deste mês. Pai, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, seja uma marca na vida de todos nós neste mês. Que vivamos envoltos em Tua presença, ó Espírito Santo de Deus, todos os dias. Com noites, ó Pai, com sonos reparadores, aonde venhamos a acordar pela manhã e tendo o sono do justo. Também, Senhor, tendo sonhos proféticos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero, ó Pai, um mês de sinais, milagres e prodígios em nosso meio. Um mês, ó Pai, de aceleração nas mais diversas áreas, Senhor, do Teu povo, na vida de cada um de nós. Tudo isso, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado e conhecido, para a honra, louvor e glória do nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Ide em paz, que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, aleluia, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.